Um dos órgãos mais importantes do corpo humano e vital, os rins. Milhares de pessoas estão na fila de espera por um transplante. Mas como funciona o aparelho renal e qual a função dele? Para isso, esse especialista explica detalhadamente. Os rins são dois, normalmente. Pode haver menos do que dois, pode ser só um, congenitamente ou cirurgicamente ter sido retirado um deles, por exemplo. Mas normalmente são dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. E a função deles é filtrar o sangue dos produtos tóxicos que vêm decorrentes do metabolismo das células. Então as células vão produzindo, vai gerando produtos tóxicos que precisam ser retirados do organismo. E os rins se prestam a esta função. Também se prestam a função de regulagem de alguns hormônios, de produção de alguns hormônios, como a eritropoetina, e também de regulação da água e dos sais minerais, e do equilíbrio destas substâncias. Evitar excesso de sal, manter o peso sob controle, são alguns cuidados básicos para manter os rins saudáveis. Fazer exercícios regularmente é importante, não fumar também se constitui em algo a ser seguido. A pessoa deve também ter muito cuidado com diabetes ou pressão alta, caso ela possua, e é importante uma avaliação médica periódica. Entre as três principais funções dos rins é manter um constante equilíbrio hídrico do organismo. O médico ainda comenta a maneira correta de ingerir líquido. Os rins filtram em média de 800 ml a 1 litro por hora. Até isso eles aguentam bem. Mais do que isso, por exemplo, se a pessoa tomar de 3 a 4 litros por hora, pode causar, sim, muito mal. Pode gerar hiponatremia. O que significa isso? Diluição do sal, do sódio, no sangue. Pode fazer hiponatremia e gerar na pessoa sintomas graves, começando com confusão mental, pode gerar convulsões e, em casos extremos, até a morte. Então, muita água também pode fazer mal. Pode haver intoxicação hídrica. Cisto renal, gota, cálculo renal são sintomas que indicam dificuldades renais. Esses sintomas podem ser sutis. A pessoa começar a urinar à noite, por exemplo, sem que havia esse costume antes, começar a urinar com frequência à noite, começar a ter dor para urinar, ou dificuldade, ardência para urinar, pode ser um sintoma de infecção renal, urinária. A pessoa começar a inchar em torno dos olhos ou nas pernas, pode ser também um sintoma renal, ou na urina aparecer um aspecto sanguinolento, tá? Ou muita espuma na urina. São sintomas sutis que a pessoa deve ficar atento e, na dúvida, consultar o seu médico e pedir para fazer exames do rins. No Brasil, a inflamação crônica dos rins ou nefrite ainda é a principal causa de insuficiência renal, seguida do diabetes e da hipertensão arterial, a pressão alta. Para quem está com esses sintomas, o ideal é procurar um especialista de confiança, iniciar o mais rápido possível o tratamento. Estabilizar o diabetes, estabilizar a pressão. E se por acaso não for mais possível isso reverter uma situação de normalidade dos rins, aí há medidas que o médico nefrologista pode estar fazendo para retardar a evolução para a perda total, que é a insuficiência renal crônica. Porque para a insuficiência renal crônica só existem duas saídas, que é a diálise e o transplante. Sendo que a diálise pode ser a hemodiálise ou a diálise peritoneal, que é feita na barriga do paciente através de bolsas ambulatorialmente, em casa mesmo, e a hemodiálise é feita numa clínica de hemodiálise. E o transplante, como se sabe, é um enxerto, é um novo órgão que a pessoa recebe de uma pessoa cadáver que não precisou mais do órgão por ter falecido, ou mesmo de um doador vivo, no caso parente ou não. Então, o melhor é não precisar chegar a esse ponto. É tomar medidas antes de acontecer essa perda total dos rins. Quanto mais precocemente se agir, muito melhor.